Seja bem-vindo ao canal O Publicador do Reino. No programa de hoje, nós temos uma bomba. Vamos falar a respeito de 1975, quando o fim não veio. A verdade que não te contaram. Nós vamos tratar desse assunto, então, como prometi, refazendo aquela live que não deu certo. Também no programa de hoje, nós teremos a participação dos nossos queridos irmãos, amigos, colegas e as pessoas que seguem aqui o canal O Publicador do Reino, que mandaram os seus áudios, as suas mensagens, fazendo suas perguntas. Também mostraremos isso num quadro que nós temos para no finalzinho do nosso programa. Também, antes de mais nada, gostaria de pedir para você dar o seu like aí. Se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você receber as notificações de quando nós tivermos então programas e outros vídeos aqui no canal. Além disso, não podemos deixar de citar o nosso tema base, que é o de 1 Coríntios 2,13. Destas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Chega então de conversa, solta a vinheta que vai começar mais um programa A Bíblia Responde. Não é de hoje que os nossos opositores, eles falam a respeito das datas que as testemunhas de Jeová dizem ter profetizado e então elas não se cumpriram e eles nos chamam de falsos profetas. Diversos membros das religiões da cristandade têm afirmado que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas marcaram o ano de 1975 como sendo a data do fim do mundo. Eles citam diversas de nossas publicações com o único objetivo de tentar provar isso. Bem, neste vídeo, nós examinaremos essas publicações que eles usaram para ver o que elas realmente dizem. E para melhor entendimento de vocês, os trechos dessas publicações que dizem respeito ao assunto, eles vão estar aqui para você, tá bom? Vou colocar ali então a data das sentinelas para vocês poderem ir das publicações, para vocês até mesmo conferirem depois. Então vamos falar um pouquinho, estabelecer um fundo histórico diante disso. Vamos lá. Em 1966, as Testemunhas de Jeová, elas lançaram o livro Vida Eterna, da Liberdade dos Filhos de Deus. Esse livro, ele trazia uma cronologia detalhada baseada na Bíblia, que estabeleceu 1975 como o ano que marcaria 6.000 anos da existência humana a partir da criação de Adão. Esse compêndio ele foi lançado numa série de congresso lá em 1966. No congresso em Baltimore, Estados Unidos, uma das testemunhas de Jeová que compunham a direção da obra na época, o irmão Frederick William Franz, ele fez o discurso concludente, no qual ele teceu alguns comentários a respeito do ano de 1975. Naquela época, as testemunhas de Jeová elas entendiam que o figurativo dia de descanso de Deus como sendo um período de 7.000 anos e os últimos 1.000 anos desse período de 7 milênios como sendo o reinado milenar de Cristo, que restaurará as condições aqui do paraíso na terra. Também vale ressaltar que eles sabiam pela Bíblia que esse período de 7.000 anos não começou imediatamente após a criação de Adão, mas após a criação de Eva.
A Bíblia em si, ela não menciona um intervalo de tempo entre a criação de Adão e a criação de Eva. Ambas as criações poderiam ter ocorrido no mesmo ano, mas não necessariamente foi assim. Tendo este conceito então realista da maneira como os irmãos pensavam na época e também tendo um conceito realista das limitações da cronologia bíblica, o irmão Franz ele declarou em seu discurso sobre a cronologia que aponta para 1975. Então ele diz: o que isto significa? Será que significa que o dia de descanso de Deus começou em 4026 antes de Cristo? No caso, quando Adão foi criado? Aí ele diz: é possível que tenha começado. O que dizer do ano de 1975? O que irá significar, caro amigos? Perguntou o irmão Franz. Será que significa que o Armagedon estará terminado com Satanás preso por volta de 1975? É possível. É possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Será que significa que Babilônia a Grande será derrubada por volta de 1975? É possível. Será que significa que o ataque de Gog e de Magog será lançado contra as testemunhas de Jeová para eliminá-las? Daí o próprio Gog sendo posto fora de ação? É possível. Mas não estamos afirmando. Vou ler de volta. É possível, mas não estamos afirmando. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas não estamos afirmando. E que nenhum dos irmãos seja específico em dizer que algo que irá acontecer daqui até 1975, disse a Sentinela de 15 de fevereiro de 1967, página 127. Então veja que a revista Sentinela, ela não costuma ser citada pelos opositores das Testemunhas de Jeová, mas ela faz parte de um conjunto de evidências que estabelece a verdade sobre o que as Testemunhas de Jeová elas realmente acreditavam sobre o ano de 1975. Conforme então tornado claro no lançamento do livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, o ano de 1975 ele foi apresentado como sendo apontado pela cronologia bíblica como uma data histórica que marcaria 6.000 anos da história humana a contar no ano da criação de Adão. E é exatamente isso o que foi descrito no livro, conforme você pode ver agora. Desde o tempo de Ussher, fizeram-se estudos intensivos da cronologia bíblica. Neste século XX, realizou-se um estudo independente que não acompanha cegamente certos cálculos cronológicos tradicionais da cristandade. E a tabela de tempo publicada, resultante desse estudo independente, fornece a data da criação do homem como sendo 4026 antes da Era Comum. Segundo essa cronologia bíblica fidedigna, os 6.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975 e o sétimo período de 1.000 anos da história humana começará no outono, segundo o hemisfério setentrional, do ano de 1975 da Era Comum. Disse o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, 1976, página 27. Note que essa publicação ela ressaltou que 1975 como uma data histórica, não profética. E ela afirmou que essa data ela marcaria não o fim do mundo, mas de 6.000 anos da história da existência do homem, e o começo não do reinado milenar de Cristo, mas do sétimo período de 1.000 anos da história humana. Então, infelizmente, alguns eles veem nos textos de nossas publicações algo bem diferente do que elas realmente afirmaram, devido a terem já um preconceito determinado ou terem escutado de outros. Então elas já vão com um olho crítico em cima disso. Mas observe agora o comentário feito pelo mesmo livro. Assim, 6.000 anos da história do homem na Terra acabarão em breve, sim, dentro desta geração.
Jeová Deus não tem limite de tempo, conforme está escrito no Salmo 90, 1 e 2. Ó Jeová, tu mesmo mostraste ser verdadeira habitação para nós durante geração após geração, antes de nascerem os próprios montes ou de teres passado a produzir como que com dores de parto, a terra e o solo produtivo. Sim, de tempo indefinido a tempo indefinido tu és Deus. Portanto, do ponto de vista de Jeová Deus, a passagem desses 6.000 anos da existência humana não apenas como 6 dias de 24 horas, pois este mesmo Salmo, versículos 3 e 4, prossegue dizendo: Fazes o homem mortal voltar à matéria quebrantada e dizes: Retornai, filhos dos homens. Pois 1.000 anos aos teus olhos são apenas como o ontem que passou, e como uma vigília durante a noite. Assim, dentro de poucos anos, em nossa própria geração, atingiremos o que Jeová Deus poderia considerar como o 7º dia da existência do homem. Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, 1966, página 29. Veja que, novamente, a gente consegue observar a mesma linha de raciocínio. O livro, ele afirmou que 1975 marcaria historicamente a entrada do 7º dia de 1.000 anos da existência do homem. Veja agora o que a Despertai, de abril de 1967, páginas 19 e 20, ela diz: Será que o dia de descanso de Deus equivale ao tempo em que o homem tem estado na Terra desde a sua criação? Aparentemente, sim. Nas mais fiéis investigações em cronologia bíblica harmonizadas com muitas datas aceites da história secular, descobrimos que Adão foi criado no outono do ano de 4026, antes da Era Comum. Algures em alguma parte nesse mesmo ano, Eva podia muito bem ter sido criada, começando o dia de descanso de Deus imediatamente a seguir. Em que ano terminaria então os primeiros 6.000 anos da existência do homem e também os primeiros 6.000 anos do dia de descanso de Deus? No ano de 1975. Isso é digno de nota, particularmente em vista do fato de os últimos dias terem começado em 1914 e os fatos físicos dos nossos dias em cumprimento da profecia marcarem essa como sendo a última geração deste mundo iníquo. Por isso podemos esperar que o futuro imediato esteja cheio de acontecimentos emocionantes para aqueles que depositam a sua fé em Deus e nas suas promessas. Isso significa que dentro de relativamente poucos anos, nós vamos testemunhar o cumprimento das restantes profecias que têm de ver com o tempo do fim. Diria você, sinceramente, que as palavras ali, elas indicam a afirmação convicta de que o fim viria em 1975? Obviamente que não. A revista, ela afirma que Eva podia ter sido criada no mesmo ano que Adão, e não que ela definitivamente foi criada em tal ano. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode ver que o artigo ele mostrou que os primeiros 6.000 anos do dia de descanso de Deus, eles terminariam em 1975. A alusão que esse artigo fez ao contexto histórico entendido pelas testemunhas de Jeová, de que nós estamos no tempo do fim desde 1914, enfocou a proximidade do fim, mas não determinou nenhuma data específica. Então, mesmo hoje, nas nossas próprias publicações, nós adotamos o mesmo conceito de proximidade do fim, com o objetivo de manter a nossa vigilância espiritual. Veja, por exemplo, a Sentinela de fevereiro de 1969, página 116. Uma coisa é absolutamente certa. A cronologia bíblica, reforçada pelo cumprimento das profecias bíblicas, mostra que 6.000 anos de existência do homem vão acabar em breve, sim, nessa geração. Este não é, portanto, o tempo para ser indiferente e complacente. Este não é o tempo para se estar a brincar com as palavras de Jesus, de que com respeito àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pelo contrário, é um tempo em que se deve estar plenamente ciente de que o fim desse sistema de coisas está a chegar rapidamente ao seu fim violento. Não se engane, é suficientemente que o próprio Pai saiba o dia e a hora.
Novamente, a revista ela estabelece uma relação de proximidade entre o tempo dos 6.000 anos de existência do homem e o fim do sistema de coisas. E isso acontece porque o fim do período de 6 milênios da existência humana, ela ocorre historicamente dentro e bem avançado no tempo da época em que as profecias da Bíblia apontam como o que sendo o tempo do fim. Mas essa revista ela não afirma que o fim do período de 6.000 anos da história humana coincidiria com o fim do sistema mundial de coisas. A Despertar, de 22 de abril de 1969, página 23, ela diz: mas o que dizer da atualidade? Atualmente temos a evidência exigida, toda ela, e é sobrepujante. Todas as muitas partes do grande sinal dos últimos dias estão presentes, junto com a provavelmente cronologia bíblica. Isso deixaria apenas 6 anos mais a contar do outono setentrional de 1969 para completar os 6.000 anos plenos da história humana. Este período de 6 anos, evidentemente, terminará no outono setentrional do ano de 1975. Então veja que a revista ela também aponta para uma data que cumpre um evento histórico, a marca de 6 milênios de história da existência humana, marcado então pela cronologia bíblica. Mas ela não diz que essa data histórica ela marcaria o fim do mundo. Veja agora o que diz a Sentinela de 1º de maio de 1970, páginas 285 e 286. Nossa preocupação principal agora deve ser com o presente e o futuro. Precisamos manter o proceder de fidelidade que impeça quaisquer possíveis arrependimentos no futuro. Assim como olhamos para trás, para os últimos 5 anos, olhamos agora para frente, para 5 anos no futuro. Será então 1975. Jeová nos deu informações suficientes para que possamos saber definitivamente qual a tendência dos eventos futuros. A sua palavra revela que, sem dúvida, nos aproximamos rapidamente do fim desse inteiro sistema iníquo de coisas. O intenso ódio e a violência se tornarão ainda mais ardentes. O desrespeito pela lei se tornará pior. Prevalecerá antagonismo contra tudo o que for religioso. Esse espírito se tornará tão forte que por fim resultará na destruição de todo o império da religião falsa, Babilônia a Grande. Portanto, quando em breve chegar o fim desse sistema de coisas, qual será a nossa maior necessidade e o nosso bem mais valioso? Não será nosso dinheiro, nem os bens materiais, não serão quaisquer elementos amistosos do mundo, não, mas o nosso bem mais valioso e a nossa maior necessidade será a fé inabalável em nosso Deus Jeová. Precisamos ter a absoluta certeza, no coração e na mente, de que Jeová realmente vive e de que tudo o que a Bíblia diz a seu respeito é veraz. Veja que a revista ela mencionou a proximidade do fim. Ela não relacionou isso com uma data específica, mas sim com os textos bíblicos que mostram que estamos no tempo do fim, como Mateus 24, do 3 ao 14 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Quem ler esses textos vai analisar eles e vai ver que durante o tempo em que nós vivemos, nós tivemos 2 guerras mundiais, a gripe espanhola, a maior incidência de terremotos, bem como a pregação mundial pregada em toda a terra habitada. Todos esses e outros acontecimentos tornam claro, como mostrou a Sentinela, que nos aproximamos rapidamente do fim deste inteiro sistema iníquo de coisas. Veja agora o que diz a Sentinela de 1º de novembro de 1970, página 657, parágrafo 5. Todos gostariam de saber por quanto tempo o sistema atual ainda há de continuar e quando se há de realizar o propósito de Deus da terra, do mesmo modo pleno como no céu. Jesus respondeu que essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, e então virá o fim. Aqui, no texto grego da Bíblia, ele usou a palavra telos, ou fim, para distinguir o que queria dizer com sinteleia, ou terminação do sistema de coisas, o período de colheita em que vivemos agora. Não se pode predizer exatamente quão perto estamos do fim do atual sistema divisório de coisas, visto que Jesus disse que nem mesmo ele sabia o dia ou a hora disso, no tempo do seu ministério terrestre. Entretanto, a cronologia bíblica que indica que Adão foi criado no outono, entre setembro
do ano de 4026 antes da nossa Era Comum, nos levaria até o ano de 1975 Era Comum, como data que assinalaria 6.000 anos da história humana, com mais 1.000 anos futuros da regência do reino por Cristo. Portanto, qualquer que seja a data do fim desse sistema, torna-se claro que o tempo que resta é reduzido, sobrando aproximadamente menos de 6 anos até o fim de 6.000 anos da história humana. É impressionante que a revista ela tenha dito e ela tenha citado como que nossos opositores eles citam ela como uma prova de que as testemunhas de Jeová afirmaram que o fim viria em 1975. Isso chega a ser ridículo. A revista ela depõe justamente contra a afirmação de que as testemunhas de Jeová estabeleceram o ano de 1975 como que para o fim do mundo. Pois se realmente nós tivéssemos feito isso, nós não afirmaríamos que não se pode predizer exatamente quão perto estamos do fim do sistema de coisas. Nem usaria expressões tais como qualquer que seja a data do fim desse sistema. Então veja que a gente está mostrando aqui como as testemunhas de Jeová, elas reconhecem que não sabiam a data do fim, muito menos o ano. Coerentemente com as publicações que já citamos, os editores eles apresentaram em 1985 a data de um período histórico. Veja agora a Sentinela de 15 de março de 1975, página 188, 189, parágrafo 29. Diz: na tarde de domingo, 26 de julho de 1931, no Congresso Internacional, em Columbus, Ohio, Estados Unidos, adotou-se de coração a resolução a favor da adoção do nome Testemunhas de Jeová. E agora, nesse ano crítico de 1975, pode-se perguntar: será que o Deus Altíssimo da profecia fez para si um nome? A resposta é óbvia: sim. Por meio de quem? Não pela cristandade, nem pelo judaísmo, mas pelas testemunhas cristãs de Jeová. Este artigo mencionou 1975 não como data do fim do mundo, mas como o ano em que estavam na época, do qual podiam olhar para trás e recapitular o valor e o respeito que deram ao nome divino, o nome de Jeová. A Sentinela de 15 de março de 1975, página 188, página 189, parágrafo 36, ela diz: só a partir do fim do ano de 1928 abriu-se o entendimento espiritual do restante ungido do Israel de Deus, a perspectiva de sobreviver à guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon, e entrar aqui na terra na nova ordem justa de Jeová. Veja Ebers Watchtower de 15 de dezembro de 1928, páginas 376, parágrafos 35 e 36. E agora, no ano de 1975, alguns milhares do restante ungido, ainda vivos nesta terra, aguardam o cumprimento dessa perspectiva alegre. A crescente grande multidão de seus companheiros, semelhante às ovelhas, aguarda com eles entrar na nova ordem sem interrupção de vida. Na nova ordem, Jeová Deus aumentará a longura de dias do restante ungido da terra, ao ponto de fartar os membros dele. Resta a ver se serão ainda retidos aqui na terra para ver o começo da ressurreição dos mortos terrestres e para conhecer testemunhas fiéis dos tempos antigos pré-cristãos. Gostariam disso antes de serem tirados do cenário terrestre para a recompensa celestial junto a Cristo. A perspectiva alegre a que se refere essa publicação não era ver o fim do mundo em 1975, e sim a possibilidade de os cristãos com esperança celestial poderem permanecer na terra por um tempo após o fim desse sistema de coisas. Então isso naturalmente foi apresentado como uma possibilidade. Pode ser visto na frase que diz: resta ver se serão ainda retidos aqui na terra. A menção de 1975 ela se deve ao que estavam naquele ano. O nosso Ministério do Reino, de julho de 1974, páginas 3 e 4, ele diz: receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam sua casa e propriedade e que planejavam passar o resto dos seus dias deste velho sistema de coisas empenhados no serviço de pioneiro. Este é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo. Os que realmente estudam e conhecem as publicações das testemunhas de Jeová sabem que o incentivo, como foi dito no nosso Ministério do Reino,
e o elogio ao se dedicar mais tempo, nossos recursos, nossas energias à obra de pregação, ela é constante, né? Ela é ano após ano, né? É frisado com urgência que o tempo do fim ele está a chegar, está às portas. Assim, então, associar a necessidade de abnegação com a proximidade do fim é algo constante dentro das nossas publicações. Veja, por exemplo, a Sentinela de 15 de dezembro de 2003, página 24, parágrafos 19 e 20. Temos de considerar com oração como e até que ponto podemos simplificar a vida. O tempo se esgotou para o mundo nos dias de Noé e se esgotará para o atual sistema de coisas. Agora veja a Sentinela de 15 de fevereiro de 2010, página 26, parágrafo 9. Muitos irmãos deixaram suas casas para simplificar a vida, e nos alegra ouvir seus relatos sobre como Jeová cuida deles e como seu serviço lhes dá felicidade. Além disso, todos os servos batizados de Jeová podem ter a bênção de buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, como parte de uma fraternidade cristã global. Mas será que ao se aproximar o ano de 1975, as expectativas das testemunhas de Jeová não aumentaram a ponto de afirmarem que o fim viria naquele ano? Veja a resposta do último número de A Sentinela de 1974, sob o tema Sirva com a eternidade em vista e debaixo do subtópico Não servimos apenas até certa data. A revista então ela comentou: é verdade que a mais exata cronologia bíblica disponível indica que 6.000 anos da existência humana terminarão em meados da década de 1970. De modo que esses cristãos estão intensamente interessados para ver se isso coincidirá com o irrompimento da grande tribulação nos nossos dias, a qual eliminará da terra todos os iníquos. Pode coincidir, mas eles nem mesmo tentam predizer com exatidão quando virá a destruição do sistema iníquo de coisas de Satanás. Então, contentes em esperar e ver, reconhecendo que nenhum homem da terra sabe a data. As testemunhas cristãs de Jeová confiam em que Deus acabe com esse sistema ímpio no seu tempo devido. Quando a grande tribulação começar, poderemos reconhecer isso. Portanto, em vez de especular a respeito de certa data, como se servíssemos com certa data por alvo, podemos concentrar-nos na importante obra de pregação que Jesus disse que seus discípulos fariam neste período de tempo. Assim, quando a tribulação irromper, seremos encontrados atarefados e zelosos em cumprir a tarefa que temos. Assim, não fixaremos nossa mira numa data futura, mas serviremos com a eternidade em vista, assim como Judas exorta os cristãos. A Sentinela de 15 de dezembro de 1974, páginas 754 e 775, parágrafos 18 e 19. Assim, as testemunhas de Jeová elas mantiveram coerentemente o que elas haviam afirmado sobre 1975 desde o começo, que aquele ano ele marcaria o fim de 6.000 anos da existência humana. Em nenhuma de nossas publicações nós afirmamos que tal ano marcaria o fim de 6.000 anos do descanso de Deus. Expressões tais como pode coincidir e ver se coincidirá, elas exprimem uma admissão de uma possibilidade, não de uma afirmação categórica. E a fraseologia usada em nossas publicações, ela mostrou que essa data histórica, que ela marcou o fim de 6.000 anos da existência do homem e poderia coincidir com o fim de 6.000 anos do descanso de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os editores, eles não afirmaram que isso de fato ocorreria. E é lógico que, infelizmente, até mesmo alguns membros da organização que estavam, então, esperançosos de que o fim ele chegasse logo, eles concluíram que 1975 marcaria mais do que o fim dos 6 milênios da criação de Adão, mas que também marcaria o fim dos 6 milênios do descanso de Deus, algo que não foi afirmado nas publicações de Testemunhas de Jeová. Assim, os irmãos que compunham na época a direção da obra, eles poderiam dizer, conforme eles mesmos disseram em A Sentinela de 15 de setembro de 1980, página 17. Caso alguém tenha ficado desapontado não por seguir este raciocínio, deve agora concentrar-se em reajustar seu ponto de vista, por não ter sido a palavra de Deus que falhou ou enganou,
E Hebreus causou desapontamento, mas sim seu próprio entendimento baseado em premissas erradas. E a mesma revista ela afirmou: é impossível calcularmos de antemão quando é o fim do mundo. Na página 18, parágrafo 8. Além disso, nós devemos salientar também que os que compunham a direção da obra mundial, ao se expressarem sobre o assunto por meio das publicações, eles não atribuíram uma má motivação aos que foram além do que havia sido afirmado pelas sentinelas. Veja agora como que os irmãos amorosamente trataram do assunto. A Despertar, de 22 de junho de 95, página 9, ela diz: as conclusões erradas não aconteceram por intenção maldosa ou infidelidade para com Cristo, mas sim por causa do desejo ardente de ver o cumprimento das promessas de Deus nos seus próprios dias. De fato, pode-se confiar nas promessas de Deus. Os humanos é que estão propensos ao erro. Portanto, os cristãos verdadeiros continuarão numa atitude de espera, em obediência à ordem de Jesus. Eles vão manter-se alertas e prontos para a inevitável vinda de Cristo como o executor de Deus. Não permitirão que falsas predições ofusquem a sua percepção, levando-os a desconsiderar o verdadeiro aviso a respeito do fim do mundo. Como nós vimos então neste vídeo que fizemos, de modo imparcial, despojado de qualquer tipo de preconceito e sentimentos do íntimo já predispostos à crítica, nenhuma das publicações das Testemunhas de Jeová afirmou que em 1975 viria o fim do mundo, o fim do sistema mundial. Olá, bom dia, tudo bom, publicador do Reino? Aqui é o Anderson Dantas, eu sou da congregação de Francisco Morato, Vila Suíça, tudo bom? Bom dia a todos. Eu tô aqui para dar meu alô, me apresentar, como um irmão das Testemunhas de Jeová. E também gostaria de deixar uma pequena mensagem aqui, se me permitir, que é sobre uma experiência rápida que eu tive com um amigo meu que é adventista, Eles acreditam que terá o advento, onde os maus ficarão na terra, sofrendo, e os bons serão arrebatados para os céus, encontrarão com o Senhor, verão a Cristo. E depois que essa terra tiver sido destruída, as pessoas más tiverem sido destruídas, o que acontecerá? Eles voltarão para a terra, Só que daí eu pedi para ele abrir a Bíblia em Provérbios 2, 20 a 22, que ali fala que os bons herdarão a terra, e quem será tirado dela será os maus. Então aqui prova ao contrário do que ele me posicionou, E uma coisa interessante, a volta de Jesus, como todos sabemos, ela será nas nuvens, ou seja, será invisível, nós perceberemos a presença dele, Todos irão saber que é o poder de Jeová, através de seu Filho Jesus, que estará reinando aqui na terra, Mas nesses mesmos versículos de Provérbios, mostra que os bons, quando Jesus voltar, terão pessoas aqui na terra, E esses bons, os irrepreensíveis, eles continuarão nela. Ou seja, eles não sairão da terra para depois voltar, não é mesmo? Então temos que tomar cuidado com doutrinas falsas, com coisas que a Bíblia realmente não diz, para sermos pessoas mais inteligentes, pessoas que têm assim um senso de sabedoria, poder ouvir e interpretar a Bíblia, pois já estava escrito na Bíblia, Devemos entender a Bíblia com a lógica. Um bom dia a todos e tudo de bom para todos. Tchau, tchau. Olá, publicador. Aqui é Carlos, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu frequento a congregação do aeroporto. Minha pergunta é a seguinte: o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 fala dos 24 anciãos que cantam um novo canto. E assistindo um vídeo aí no canal, eu vi que o rapaz falou que aí representa os 144 mil lá de Apocalipse 14, que fala também que eles estão cantando um novo cântico. Eu gostaria de saber se tem como provar que esses 24 anciãos de Apocalipse 5
realmente representa os 144 mil de Apocalipse 14, porque membros da minha antiga denominação ficam me questionando a respeito desse texto, dizendo, não, aqui está falando dos 24 anciãos, enquanto que Apocalipse 14 fala dos 144 mil, são grupos totalmente diferentes. Então minha pergunta é essa, se puder responder na sexta-feira eu agradeço, um abraço. Bem, realmente muitas pessoas se perguntam isso, e é uma boa pergunta mesmo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que eles usam coroas, né? E a Bíblia ela fala dos cristãos ungidos como recebendo uma coroa incorruptível e como também obtendo a imortalidade. Se a gente pegar lá, né, 1 Coríntios 9, 25, 1 Coríntios 15, 53 e 54, que você pode estar olhando depois. Também, veja que esses 24 anciãos, eles estão sentados também em tronos. Eles têm coroas. E neste contexto de Apocalipse capítulo 5, eles representam então uma autoridade régia. Você pode fazer uma comparação, dando uma olhada ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 2 e Apocalipse 14, 14. Então, isso, né, desses dois textos, eles dão apoio à conclusão de que, no caso, os 24 anciãos, eles retratam, no caso, como sendo seguidores de Jesus Cristo, na posição celestial deles. Porque, no caso, Jesus ele fez um pacto com eles, que eles se sentariam em tronos, né, para reinar com ele, conforme está escrito no versículo 10. Né? E olha só um ponto interessante, é que somente Jesus e esses 24 anciãos, nem mesmo os anjos, eles são descritos como governando no céu, na presença de Jeová. E acrescentando um pouquinho mais a respeito desse assunto, existe também o número 24. Por que João ele vê 24 anciãos? Então, isso prefigura, né, o sacerdócio do antigo Israel. Uma comparação, né? Paulo ele escreveu ali em 1 Pedro 2,9, falando que eles eram raça escolhida, né? Sacerdócio real, nação santa, propriedade especial. E o sacerdócio do Israel natural, do antigo Israel, ele era dividido em 24 turmas. Se você pegar ali 1 Crônicas 24, do 5 ao 19, você vai ver que cada turma ela tinha suas respectivas semanas no ano para servir perante Jeová. E eles prestavam esse serviço sagrado sem interrupção nenhuma. Então, no caso, é apropriado até mesmo que João, nessa visão dele, ele visse a respeito do sacerdócio celestial, vê esses 24 anciãos. Porque eles servem a Jeová de maneira continuamente também, sem parar, né? Aí, então, quando, no caso, esse grupo ele estiver completo, né? Quando todos os ungidos forem para o céu, então haverá 24 turmas, e cada turma com 6 mil comprados dentro da humanidade. E daí se completa certinho com o Apocalipse 14, do 1 ao 4. Porque a Apocalipse 14, do 1 ao 4, nos diz que são 144 mil selados. E 24 vezes 6 mil, 144 mil. Então, o número 12 na Bíblia, ela indica uma organização equilibrada em sentido divino. Já o número 24, dobrando, no caso, reforça esse arranjo, né? Mas aí surge uma outra pergunta que talvez essas pessoas que você estão te questionando, elas podem falar, mas como que pode os 144 mil cantar diante dos anciãos, visto que os 24 anciãos são 144 mil? Então veja que quando começou o reinado de Jesus Cristo, né, em 1914, os mortos em união com Cristo, eles foram ressuscitados primeiros, conforme, né, tem lá 1 Tessalonicenses 4,15, que eu já expliquei isso. Então, esses cristãos ungidos, eles já estão agora no céu cumprindo simbolicamente as funções comparáveis
a essas 24 turmas desses anciãos sacerdotais. E o remanescente dos 144 mil na terra, eles sim cantam esse cântico, esse novo cântico. Então, no caso, eles estão à vista, por assim dizer, dos seus irmãos ressuscitados no céu. Os 24 anciãos, eles também se curvam diante de Jesus em reconhecimento da autoridade dele. Mas veja que há um ponto interessante, que somente esses anciãos e somente os 24 anciãos e somente os 144 mil, eles possuem harpas e tigelas de incenso. E apenas eles cantam esse novo cântico. Então isso é um argumento muito forte para provar que se tratam da mesma classe, mas de perspectivas diferentes, de acordo com como é a visão de João. Então, a visão, ela mostra que os 24 anciãos, eles cumprem uma função sacerdotal. E também, no caso já os 144 mil são retratados como estando completo ali, né, no grupo que foi retirado e comprado da terra. Então fica bem, acho que bem explicado assim dessa forma, né, que são vistos tanto os 24 anciãos como os 144 mil, eles são vistos de ângulos diferentes. Os 24 anciãos sempre são mostrados, no caso, na sua posição ao redor do trono de Jeová, né, empossados como reis e sacerdotes. Mas também eles simbolizam o grupo inteiro dos 144 mil na sua posição celestial, apesar de existir um pequeno restante aqui na terra. Até porque lá em Apocalipse capítulo 7, ali enfoca bastante que os 144 mil eles são tirados dentre a humanidade. E salienta assim então o propósito de Jeová de conceder a salvação também à grande multidão. O capítulo 14, no caso de Apocalipse, ele fornece então um quadro que confirma que essa classe está completa no reino de Deus, né? Esses 144 mil vencedores. Então elas estão reunidas ali com o Cordeiro, que simboliza Jesus Cristo, no Monte Sião, que representa o reino de Deus no céu. E é interessante também que se você, por exemplo, só a título de comparação, pegar Apocalipse capítulo 6, versículos do 1 ao 3, você vai ver que ali Jesus Cristo, ele é apontado como aquele que abre o livro, mas também é apontado como o cavaleiro branco. Então ele é apontado como o cordeiro e como o cavaleiro branco no mesmo contexto, só que são de perspectivas diferentes. Entendeu? Esse é um outro argumento também que pode ser usado. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Caso não tenha sido satisfeita esta resposta que eu dei a você, aí eu gostaria de pedir que você entrasse lá na biblioteca online das Testemunhas de Jeová, no hall.jw.org, e dá uma lida lá no livro Clímax de Revelação. Lá daí traz de maneira bem mais específica a respeito disso, tá bom? Muito obrigado por ter participado aí no programa de hoje. Olá, publicador do Reino, tudo bem? Meu nome é Natan, eu sou do estado do Piauí, mais precisamente aqui na cidade de Picos. Minha congregação é a Congregação Norte de Picos. Bem, publicador, só gostaria de agradecer, né, por todos os vídeos que você tem postado, que realmente são muito esclarecedores, né, para que pessoas assim que usam a internet, né, eles possam realmente obter assim essas verdades, né, expressas na Bíblia. E gostaria que você mandasse um alô, né, para a Congregação Norte de Picos. Só isso mesmo. Muito obrigado. Olá, meu querido e amado irmão Natan. Vai aí então um forte abraço e amor cristão para você e todos os irmãos aí de Piauí. Olha só, né? Piauí aí com tudo no programa A Bíblia Responde. Muito obrigado aí mesmo pelo carinho de vocês, tá bom? Forte abraço, meu amado irmão. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Osmar Pedroso, sou aqui do Paraná, de Tapejara, e sou estudante da Bíblia
Eu estudei há 11 anos atrás, aí não concluí tudo, parei os estudos porque eu mudei de cidade. E agora que eu voltei para cá, eu retomei os estudos, após 11 anos. E estou indo muito bem. Esses dias até teve uma visita de um superintendente de circuito aqui, e ele veio participar do estudo aqui em casa comigo, e com o rapaz que dá o estudo para mim. E pelo que eu aprendi na Bíblia, que eu estou aprendendo, é que os ungidos vão para o céu, né? E, e a outra parte vai viver na terra, aqui no paraíso. Só que esse texto aí, que eu te mandei, eu fiquei um pouco meio encabulado com ele. Porque né, no que eu pensava, as pessoas iam poder viver aqui na terra e ter filhos, né? Casar, ter filhos. Eu pensei assim. Mas aí nesse texto parece que Jesus falou que não vai ser assim, né? Se bem que ele falou que isso aí é no céu, mas essa mulher que teve esse monte de marido aí também na parábola, né, não foi nem uma parábola, né? Na verdade foi uma pergunta que fizeram para ele. Mas nesse texto aí, obviamente ele estava falando que seria no céu, né? Que iria para o céu na ressurreição. Eu não consegui entender não, eu fiquei um pouco confuso com esse texto aí. Você poderia, sei lá, mandar um áudio, dar uma explicação breve para mim poder tirar da cabeça essa dúvida? Olá, Osmar Pedroso. Primeiramente, forte abraço para você e um forte abraço para todos aí da cidade do Paraná, Itapejara. Então, a maneira mais fácil de nós entendermos o relato que você me mandou a imagem, que é de Marcos 12:23, né? Você perguntou ali, né, a respeito desse texto, como que entender se Jesus estava falando a respeito de viver no céu, né? Se a gente no paraíso não vai poder ter filhos e se casar. Então, a melhor forma da gente entender essa passagem é olhar os relatos paralelos a respeito desse assunto. Então, aqui eu vou estar usando para você o relato paralelo de Lucas, capítulo 20. Aí a gente consegue entender bem melhor o que Jesus ele queria dizer a respeito disso. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é que os saduceus ali, eles não acreditavam na existência de anjos. E eles também não acreditavam que existia uma ressurreição. Então, temos que ter isso já em mente. Aí então, quando Jesus vai dar a resposta, usando aqui o relato paralelo de Lucas capítulo 20, versículo 34, aí Jesus diz: os filhos desse sistema de coisas se casam e são dados em casamento. Mas os que são considerados dignos de ganhar aquele sistema de coisas e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem são dados em casamento. De fato, eles nem podem mais morrer, porque são como os anjos e são filhos de Deus, por serem filhos da ressurreição. Veja só que aqui já está um pouco diferente do relato de Marcos, não é verdade? Tem bem mais detalhes aqui que a gente pode conversar. Veja só, por exemplo, aqui, Osmar, que ele fala que os que são dignos de ganhar ao sistema de coisas se refere então aos ungidos, né? Aqueles que são selados com o Espírito Santo e têm a esperança de viver para sempre no céu. Estes realmente, eles não são dados em casamento, e é interessante que Jesus ele faz a comparação que eles são como os anjos do céu. Lembre-se, coisas que os saduceus não acreditavam. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele dava a resposta para eles, Jesus também estava ensinando, refutando a maneira errada deles pensar. Não se esqueça que, por exemplo, os discípulos, as pessoas em volta também estavam escutando isso. Então nem sempre Jesus ele dava uma resposta direta a seus opositores, mas ele também fazia isso e usava isso para ensinar os seus discípulos. Então provavelmente nesta passagem, Jesus ele está ensinando aos seus discípulos que quando eles forem aprovados para irem para o céu, eles serão como os anjos no céu, que nem se casam, nem se dão dados em casamento. Aí, no versículo 37, ele diz assim, mas que os mortos são levantados, até mesmo Moisés revelou no relato sobre o espinheiro,
quando ele chama Jeová de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja que agora a frase aqui tem um mas, né? Vou agora pegar para você o relato paralelo desta mensagem. Se a gente for também para Mateus, capítulo 22, que é a mesma passagem, só que é um relato paralelo, a gente vai aprender também que tem outra coisinha, outro detalhezinho muito importante. Então, no versículo 31 de Mateus 22, ali diz assim: a respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Viu só? Então, ali em Lucas você tem a palavrinha mas ali em Mateus você tem uma frase mais completa, né? A respeito da ressurreição dos mortos. Então veja que agora Jesus ele faz uma mudança de foco. Antes ele estava falando a respeito pros seus discípulos, né? E também já refutando a ideia que não existia anjos. Ele fala, não, os que vão para o céu, eles não se casam, nem são dados de casamentos, e são como os anjos do céu. Aí ele muda o enfoque, ele diz, a respeito da ressurreição dos mortos, agora ele começa a refutar a ideia dos saduceus de que não existe ressurreição dos mortos. E ele diz, no caso falando do seu pai, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E por que Jesus fala isso? Porque exatamente para Jeová, do ponto de vista de Jeová, que tem a perspectiva de dar a vida eterna a todos, né? Eles estão como que vivos na mente de Jeová. E eles vão ressuscitar. É uma garantia que vai haver ressurreição. Então veja que nessa ilustração aqui, Jesus ele refuta as duas ideias erradas dos saduceus. Primeiro que não existe anjos e depois que não existe ressurreição. E ele explica para eles que os ungidos, os selados que vão para o céu, eles não se casam nem são dados em casamento. Mas e quanto àqueles que vão viver na terra, as outras ovelhas? Lembre-se que, por exemplo, no exemplo usado pelos saduceus, a mulher, né, ela se casou várias vezes. O marido morreu, foi assim até a 7ª esposa. A Bíblia ela deixa bem claro que o que separa o vínculo matrimonial é a morte. Então veja que lá no paraíso, se fosse um caso verídico assim, essa mulher ela não teria obrigação nenhuma de ficar com nenhum desses maridos que ela teve. Ela estaria livre, por exemplo, para casar com qualquer outro homem que ela quisesse, certo? Porque a lei de Jeová diz isso, né? Que Jesus mesmo disse, né, que somente a morte ou o adultério poderiam separar a união do casamento. Então, provavelmente, Jesus não achou necessário ele falar a respeito disso, porque foi muito fraco o argumento que eles usaram. Assim, o argumento que eles usaram para enlaçar Jesus. Assim, Jesus aproveitou a oportunidade para explicar algo para os seus discípulos e refutar a ideia errônea dos saduceus também. Além do que, muitas profecias da Bíblia também falam que Jeová ele vai satisfazer o desejo de toda a carne, né? E que ali em Isaías capítulo 65, se não me engano, fala também que não se dará à luz a filhos para a calamidade, que todos serão abençoados por Jeová. Então essas profecias mostram que realmente o arranjo de Jeová para com a terra, ele vai continuar. Vai existir então pessoas, né, que poderão se casar, ter filhos normalmente. Como vai ser isso? Só estando lá para saber. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado por ter mandado aqui a sua dúvida. Bom dia, tudo bem? Como andam as coisas? Aqui é o Ronaldo, estudante da congregação de Araçariguama. Eu estava fazendo a leitura aqui do 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que reza o seguinte: há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora da água e no meio da água, pela palavra de Deus. Aí eu fiquei com a dúvida do seguinte: o que representam essas águas?
E o que significa o fato de o céu e a terra estar situado fora da água e no meio da água pela palavra de Deus? Olá, Ronaldo. Muito obrigado por você fazer a sua pergunta também. Que Jeová continue abençoando muito aí o seu progresso na sua congregação, certo? E que você aí faça um progresso espiritual excelente. É muito boa a sua iniciativa de estar fazendo as suas pesquisas mais profundas a respeito da Bíblia. Então, se você usar ali o aplicativo JW Library, você vai encontrar a resposta à sua pergunta. Então ali em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, fala a respeito que havia céus e uma terra situada firmemente fora da água e no meio da água. O que eram então esta fora da água e no meio da água? No JW Library nós temos a letrinha E, que é as nossas referências cruzadas, ok? Indo para, então, as referências cruzadas, nós temos Gênesis 1:6, que ele diz: Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre as águas e águas. E depois Gênesis 1:9. Então Deus disse que as águas abaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça a terra seca. E assim se deu. Então, essas águas que falam aqui, né? Que havia uma terra situada firmemente fora da água e no meio da água, refere-se então ao planeta em si, ok? Aquele que foi destruído então por meio de um dilúvio. Muito obrigado por ter enviado sua pergunta. Continue fazendo as suas pesquisas. Boa noite, irmão. Como vai? Tudo bem? Aqui é o Ageu, novamente falando um pouquinho aí, aproveitando aí essa oportunidade que o irmão está dando aí para mim e para muitos outros irmãos aí, de poder se comunicar direto com o irmão aí, através do celular, da internet. Irmão, é assim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, visto que eu fiquei bastante encucado, bastante curioso, eu gosto de aprender também, é claro, né? E então eu estou muito pensativo e gostaria de ter a melhor resposta, e que, é claro, essa resposta com certeza deveria de vir de uma pessoa como o irmão, uma pessoa qualificada, uma pessoa que se aprofunda nas pesquisas bíblicas e dá um excelente testemunho de Jeová. É assim, eu no meu local de trabalho, né, eu aproveitei a oportunidade para dar um testemunho informal para um colega e usei ali a passagem do livro de Lucas 23, 42 e 43, perguntando a ele, né, que lição nós poderíamos tirar ali daquela conversa que Jesus teve com o criminoso antes de morrer, né? É claro que eu queria dar testemunho, né, irmão, e falar sobre o paraíso, a ressurreição, o reinado de Jesus Cristo, né? Daí ele pensou e imediatamente, né, como de praxe, uma pessoa evangélica, disse, Jesus prometeu que o ladrão iria com ele para o paraíso naquele dia. Daí eu disse, será que é isso que realmente quer dizer? Será que foi isso que aconteceu? Daí ele pensou um pouquinho mais e disse, olha, não sei, diz ele, porque a Bíblia fala que tem que nascer de água e espírito para poder ir para o reino de Deus, para ir para o céu. E o ladrão, acredito que o ladrão não aconteceu isso, ele não chegou a se batizar com água e espírito. Eu disse, é verdade, isso não aconteceu mesmo. Mas tem muito mais fatores, eu disse, envolvidos que provam que o ladrão, né, ele realmente não foi para o céu naquele dia com Jesus Cristo. E com certeza eu terei o prazer em te ajudar. E você vai ver que realmente você vai aprender muito disso aqui, que a gente está falando, né? E vai tirar muito proveito. E eu gostaria de ir na tua casa para a gente conversar sobre esse assunto e esclarecer melhor, né? Mostrando para você que realmente o malfeitor ou esse ladrão, né, não foi para o paraíso naquele dia com Jesus Cristo. Aí ele aceitou, né, irmão? Eu vou aproveitar essa oportunidade agora na próxima sexta-feira. Mas o que ele falou me deixou bastante encucado, irmão.
Na verdade, eu nunca tinha pensado nessa passagem bíblica para refutar a ideia de que o criminoso foi para o céu naquele dia com Jesus Cristo. Eu nunca ouvi falar e nem tinha pensado nisso. E eu achei muito interessante, sinceramente, eu fiquei muito pensativo. Eu disse, eu vou ter que compartilhar com o irmão para ver o que o irmão disse. Se realmente nós podemos usar essa passagem da Bíblia para refutar essa ideia também. Entre todos os outros argumentos que a gente já tem, né, irmão? Provando assim que Jesus não foi naquele dia para o céu e muito menos o criminoso, né? Então, se o irmão pudesse me ajudar, se o irmão pudesse compartilhar comigo aí essa informação, se nós realmente podemos usar essa passagem ou não, né, irmão? Se de repente tem alguma coisa envolvida que não venha a calhar, né? Então, eu gostaria que o irmão me pudesse me ajudar um pouquinho aí, que se realmente funcionar, é mais uma joia aí que a gente agrega aí no nosso conhecimento a respeito de Jeová. Tá bom, irmão? Muito obrigado e uma boa noite. Olá, Geu. Tudo bem, sim. Forte abraço para você, sua família e todos os irmãos aí. Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Na verdade, fico até surpreso de que alguns evangélicos, eles reconhecem, que só pode ir para o céu quem cumpre esse requisito. Esse requisito ele está ali em João capítulo 3, versículo 5, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, Nicodemos pergunta a Jesus Cristo, né, como que pode alguém nascer de novo? Aí Jesus diz que a menos que a pessoa morra, né, e nasça de novo, ela não pode herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E ele diz que a menos que a pessoa seja batizada em água e Espírito Santo, ela não pode herdar o reino dos céus. Esse então é o requisito para se entrar no reino dos céus. Além disso, como você bem explicou no seu áudio, o ladrão ao lado de Jesus no madeiro, ele não cumpria esse requisito. Primeiro que o batismo por Espírito Santo, ele só vai acontecer depois que Jesus ele volta para o céu, certo? E acontece isso lá em Pentecostes de 33 era comum, e então quando os discípulos e mais de 120 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Então, é impossível cronologicamente que esse ladrão ele tenha sido batizado com água e Espírito Santo. Outro ponto interessante a ser destacado aí nesta passagem de Lucas com respeito ao ladrão é que Jesus fala do paraíso, né? E se você pegar as referências cruzadas de algumas bíblias da cristandade, se não me falha a memória, as referências cruzadas da João Ferreira de Almeida, elas levam justamente para Gênesis, que fala a respeito do paraíso na terra. A própria Bíblia Diaglott, publicada, a Emphatic Diaglott, né, de Benjamin Wilson, ela também fala exatamente isso, né? Que o paraíso ali é o paraíso da terra. Aonde então é o propósito e o arranjo de Deus para com as pessoas. Até porque aquele ladrão, né, ele não cumpria os requisitos de ir para o céu e nem era seguidor de Jesus Cristo, não iria sofrer, né, e havia seguido Jesus de alguma forma durante todo o ministério de Jesus. Então ele não foi escolhido também para fazer parte deste pacto. Por isso que Jesus deu essa garantia a ele. Até mesmo a palavra hoje, apresentada na Bíblia, ela é um sinal de confiança, de esperança, de certeza, enfatizar algo, né? E infelizmente, em grande maioria das Bíblias, ela foi traduzida, a parte de ortografia ali, onde iria a vírgula, foi traduzida de modo errado. Mas, por exemplo, a Bíblia TEB, a tradução ecumênica, ela traduz de forma correta, muito parecido com a tradução do Novo Mundo Verte. Espero que dê tudo certo nessa sua revisita aí com ele, tá bom? Sempre, né, usando de tato, como eu tenho certeza que o irmão faz isso, como uma boa testemunha de Jeová, e abrindo as portas aí para quem sabe abrir um estudo bíblico, ok? Se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso,
Tem um outro programa que eu fiz, a Bíblia Responde, refutando Augusto Nicodemos, né? Na parte 3 ou 4, eu explico exatamente sobre esta passagem que ele usou para tentar explicar que existem pessoas lá no céu. Tá bom? Forte abraço, que Jeová fique com você. Este então foi mais um programa A Bíblia Responde. Gostou de ouvir os áudios? O seu não estava aqui? Por favor, então mande. Manda o seu alô aí também, caso você não queira enviar nenhuma pergunta. Mas, acima de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, todos aí que estão seguindo o canal O Publicador do Reino, se você não quer mandar um áudio, pode escrever também, tá bom? Escreve aí e manda para mim lá no WhatsApp. Eu quero saber o seguinte: como que o canal ajudou vocês de alguma forma, seja na parte espiritual, na parte de aprimorar os seus estudos. Conta aí a sua experiência, tá bom? Eu quero muito saber como que o canal tem ajudado vocês aí na sua vida espiritual, por assim dizer. Se ajudou de alguma forma você sair da apostasia, se ajudou você a se tornar uma testemunha de Jeová, a começar a fazer o seu estudo da Bíblia. Conta aí, por favor, a sua experiência. Vai ser muito interessante a gente colocar isso no ar. Quem sabe pode incentivar outras pessoas também a estar se inscrevendo aqui no canal e a estar olhando de outra forma esse trabalho tão maravilhoso que nós fazemos aqui e levamos a sério, né? Porque é um trabalho de pregação mundialmente que nós fazemos. Afinal de contas, né? É o publicador do reino do Brasil para o mundo. Forte abraço a todos. Fico esperando vocês. Até o próximo programa.